Então vamos negociar. Essa semana eu estava conversando com um amigo que estava muito feliz porque ele descobriu que a dívida que ele tinha sido vendida há pouquíssimos dias atrás. E eu fiquei um pouco preocupado com o motivo da felicidade que ele estava. Ele não estava feliz pelo fato da dívida ter sido vendida. Ele estava feliz porque ele acreditava que quem comprou não poderia fazer nada. Esse era o motivo da felicidade que ele estava. E eu fiquei preocupado com essa falta de informação, com essa falta de conhecimento que ele tinha, em acreditar que quem comprou não poderia fazer nada. E, infelizmente, eu sempre recebo perguntas nesse mesmo sentido. Em alguns casos, nem são perguntas, são afirmações. Ah, Thiago, quem comprou não pode fazer nada. A pessoa, ela tem muita certeza, ela tem muita convicção nesse pensamento. Se você parar para analisar, você vai perceber que esse pensamento, ele não tem muito sentido. Por que a Recovery, Ativos SA, Ipanema, por que eles vão comprar uma dívida se eles não podem fazer nada? Se eles não podem cobrar, se eles não podem negativar o seu nome, se eles não podem até mesmo, em alguns casos, iniciar um processo contra você? Por que eles vão comprar algo se eles não podem fazer nada com esse algo, como, por exemplo, essa dívida? Para que ele vai comprar essa dívida se ele não pode te cobrar? Percebe que não tem muito sentido esse pensamento? Ah, Thiago, mas a pessoa que me disse isso, ela tem muita autoridade. E essa pessoa, com base nessa autoridade que ela enxergou nessa pessoa, ela acredita, ela tem isso como afirmação, ela tem isso como base sólida. Olha só, preste bem atenção. E você ouviu falar o que essa pessoa disse, ou até mesmo, em alguns casos, o que eu disse, pouco importa. O que realmente importa é o que a lei diz. O que a gente pensa não interessa. O que interessa é o que a lei diz. E o que a lei diz sobre venda de dívidas? Será mesmo que quem comprou não pode fazer nada? Em primeiro lugar, quando o banco ele vende uma dívida, o banco ele não precisa da sua autorização. O banco só precisa te informar, te notificar. Uma simples ligação, um e-mail, uma mensagem já é o suficiente. E o judiciário ele já está entendendo que, quando o escritório, como por exemplo, Recovery, Ativos S.A., Ipanema, quando eles te ligam, te cobram e te informam que a dívida foi comprada, o judiciário já entendeu que isso também vale como uma forma de notificação sobre a venda da dívida. Percebe só o quão simples é essa notificação? Preste bem atenção. O banco não precisa da sua autorização, uma simples notificação. E assim que você descobrir que a sua dívida foi vendida, solicite o termo de cessão de crédito. Esse documento é o documento que formaliza a venda dessa dívida. Sem esse documento, a venda não ocorreu. E o escritório que adquiriu essa dívida, ele é obrigado a te fornecer essa documentação. E não é uma opinião minha, é a lei que está dizendo. Você tem o direito à informação clara e precisa. E esse documento vai trazer essas informações. Quem comprou, quem vendeu, valor da dívida, dias em atraso. Esse documento é um direito seu. Solicite esse documento para que você não acabe pagando essa dívida para um escritório que disse que comprou, mas na verdade ele não comprou. Ou para que você não pague essa dívida para o escritório que comprou e você acabe pagando para o banco. E você vai ter que pagar duas vezes. Preste bem atenção a esse pequeno detalhe. Solicite esse documento para que você não pague duas vezes de forma desnecessária. Mas o que a lei diz sobre essa venda? Será mesmo que a Recovery, Ativos S.A., Ipanema, será mesmo que eles podem até mesmo iniciar um processo contra você com essa dívida que eles compraram? De forma simples e objetiva, a resposta é sim, eles podem sim te processar. E não sou eu que estou dizendo isso, não é o que eu penso, é o que a lei está dizendo. A lei, ela é muito clara. Ela diz que confere o poder de execução a quem tem o título executivo. De forma bem simples, bem resumida, a lei está dizendo que se o escritório que comprou a dívida, se ele tiver o título executivo, ele pode sim iniciar um processo contra você. Não sou eu que estou dizendo, é a lei que está dizendo. E quem comprou tiver o título executivo, ele pode sim iniciar uma ação de execução. Mas é agora que vem o pulo do gato, é agora que vem aquele pequeno detalhe. Quando o escritório ele adquire esses créditos podres, na maioria das vezes,
São dívidas onde são ali de difícil comprovação. É uma dívida onde, para conseguir esse título executivo, o escritório ele vai ter que iniciar um processo de conhecimento, é um processo caro, demorado, e na maioria das vezes não é vantajoso para o escritório. Por isso, ele prefere negociar de forma extrajudicial. Mas isso não significa que o escritório não possa iniciar um processo de conhecimento, isso não significa que ele não possa provar que de fato você está devendo aquele valor. Se o escritório iniciar um processo e provar que você está devendo aquele valor, ele já tem o título executivo e ele pode sim iniciar uma ação de execução. Você vai ter 3 dias para pagar essa dívida. Se você não pagar, se prepare para as consequências. Mas, como eu disse para você, esse processo é um processo caro, é demorado, e na maioria das vezes, esses créditos podres, essas dívidas que são vendidas, são dívidas de difícil comprovação. Uma dívida de cartão de crédito, por exemplo. Se o banco ou o escritório que comprou essa dívida quiser iniciar um processo, eles precisam provar que de fato você está devendo esse valor. Se eles conseguirem provar que você está devendo aquele valor que está sendo cobrado, aí sim eles vão ter o título executivo e eles podem iniciar uma ação de execução e você vai ter 3 dias para pagar essa dívida. Mas, como eu disse para você, esse processo é muito caro, é demorado e, na maioria das vezes, o banco, o escritório, eles preferem negociar de forma extrajudicial. Mas isso não significa que o escritório que comprou a dívida não possa iniciar um processo contra você. É a lei que está dizendo. A lei diz que, mais uma vez, quem tiver o título executivo tem sim a possibilidade de iniciar um processo contra o devedor. Ou seja, se o escritório conseguir provar que você está devendo aquele valor no cartão de crédito, ele pode sim iniciar um processo e você vai ter 3 dias para pagar essa dívida. Tome muito cuidado com o que você ouve falar, tome muito cuidado quando você deposita em alguém a sua confiança, simplesmente porque essa pessoa fala bonito, simplesmente porque essa pessoa parece ser autoridade. Eu não tenho autoridade, eu não falo bonito, erro na maioria das vezes, porém, as informações que eu trago para você sempre são com base na lei, sempre são fundamentadas. Não é com base no que eu penso, não é com base em vozes da minha mente, é com base na lei, com base em resoluções do Banco Central, com base ali no Código de Defesa do Consumidor. Sempre tem fundamentação. Por isso eu digo para você, tome muito cuidado com essa falsa autoridade. Um detalhe muito importante que eu já estava me esquecendo. O escritório, ele não precisa necessariamente iniciar um processo para provar que você está devendo esse valor e assim ele ter acesso a esse título executivo e iniciar uma ação de execução, te obrigando a pagar essa dívida em 3 dias. Pode ser que o escritório ele utilize outra estratégia para facilitar o acesso a esse título executivo. E que estratégia é essa que eles utilizam na maioria das vezes e que a maioria dos devedores acaba que caindo nessa armadilha? Que estratégia, ou melhor, que armadilha é essa? É aquele acordo que você faz. Aquele acordo que você faz, paga ali 2, 3 mensalidades, quebra esse acordo. Esse acordo que você fez com esse escritório, existe nesse acordo um termo de confissão de dívidas. E esse termo de confissão de dívidas, ele vale sim como título executivo extrajudicial. E não sou eu que estou dizendo, é a lei que está dizendo. Percebe só a facilidade que esse escritório pode ter de estar iniciando um processo contra você? Ele pode iniciar um processo, provar que você está devendo esse valor, ou ele pode simplesmente te induzir ao erro para fazer com que você aceite um acordo e nesse acordo tem ali um termo de confissão de dívidas. E se você quebrar esse acordo, se prepare para o processo judicial. Essa é sim uma possibilidade. Por isso, mais uma vez eu digo, tome muito cuidado com esse eu ouvi falar, porque é esse ouvir falar que vai agravar a sua situação ainda mais. E foi isso o que estava acontecendo com esse amigo que eu tenho. Ele acreditou que quem comprou não poderia fazer nada. E pode sim, pode negativar o seu nome. Se o seu nome não estiver no SPC Serasa, quem comprou pode sim incluir o seu nome no SPC Serasa, a não ser que o seu nome já esteja nesses órgãos de proteção ao crédito por causa desse mesmo saldo devedor. Porque se ele já estiver lá, não tem o que fazer, não tem como colocar o seu nome 2 vezes, não tem como negativar o seu nome 2 vezes. Porém, o que acontece é,
Quando o banco ele vende a dívida, ele retira as restrições e quem comprou coloca logo depois. E isso pode sim acontecer. Tome muito cuidado com esse ouvir falar. Tome muito cuidado com esse quem comprou não pode fazer nada, porque pode sim, e pode e muito. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe. E é claro, não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.